ao Senhor pelo privilégio que Ele nos concede de mais uma vez chegarmos aqui e rogamos que Ele nos abra os olhos para que nós vejamos além da letra, nós possamos enxergar a suficiência de Jesus Cristo como Senhor das nossas vidas. Aquele que se basta e nos basta, e que pode fazer toda a diferença, e nós possamos sair deste atoleiro que a religião construiu ao redor de toda a sua plataforma de aprisionamento. O profeta Jeremias, ele começa o seu livro contando um pouco da sua história, e quando ele, muito jovem, ele recebeu uma ordem do Senhor dizendo: olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e plantares. É interessante você observar que são 4 verbos negativos para 2 verbos positivos. São 2 verbos negativos para edificação e 2 verbos negativos para plantação. Ele diz aqui: arrancar e derrubar, destruir e arruinar, edificar e plantar. Parece que é muito mais difícil a obra da demolição do que a obra da edificação. E o chamado de Jeremias é exatamente este: para derrubar e arrancar aquilo que tinha sido edificado e plantado errado, para depois edificar e plantar. Então, se você reparar que o profeta no capítulo 1, verso 10 está dizendo que Deus constituiu o profeta como uma voz de picareta, não picareta da religião, mas uma voz como picareta que destrói, que demole, como uma patrola que vai arrancar, que vai derrubar aquele modelo que foi construído pelo sistema da religião. É Deus dizendo para ele: eu te constituo sobre as nações, sobre os reinos. Você tem uma voz profética de demolição, de arrancar, para depois edificar e plantar. Tudo isto pressupõe que o que está atrás não está certo. Você só demole e arranca o que está errado, para depois edificar e plantar. Lógico que a religião, nós temos visto aqui, ela não é um projeto de Deus. A religião nada tem a ver com Deus. O que tem a ver com Deus é o Evangelho. O Evangelho não é uma tentativa do homem se religar com Deus. É uma iniciativa de Deus encontrar o fugitivo,
Porque o homem, a partir do pecado, ele se tornou um escapista. Ele procurou fugir de Deus. E é isso que nós vamos voltar a Gênesis 3, para nós vermos o que aconteceu com os nossos pais, logo depois que abriram os seus olhos, no capítulo 3, verso 7, que eles começaram o processo religioso, ou seja, eles se viram inadequados e tentam se adequar. Eles se viram desvestidos e tentam se revestir de sua própria justiça para, através da sua iniciativa, se tornar aceito diante de Deus. Então vamos dar uma olhada aí no texto. 7 até onde? Começando com o verso 6, que é onde surgiu a rebeldia do pecado, e 7, 8, nós vamos caminhando aí. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Você percebe que foi um ato de comer do fruto, logo em seguida abriram-se os olhos de ambos e se perceberam. A religião parte de uma autopercepção e de uma autopercepção de inadequação. Eu me vejo fora de um padrão que eu estava antes, porque nós vimos isto na outra vez, ambos estavam nus e não se envergonhavam. De onde veio essa vergonha? Veio da sua autopercepção. Eu não estou bem. E aí eles coseram folhas de figueira e fizeram os seus aventais, as suas cintas, as suas tangas, para poder encontrar uma forma de aceitação da sua vulnerabilidade. E em seguida, quando ouviram a voz de Deus, do Senhor Deus, que estava naquele ambiente, eles se esconderam da presença do Senhor Deus. Por que eles se esconderam? Por que esse esconderijo? Eles haviam sido agora inoculados de uma presunção teomaníaca. Eu vou ser como Deus, eu vou ser autossuficiente, eu não preciso dele, eu me basto, eu vou conseguir chegar ao patamar de Deus e eu agora vou dispensá-lo. Mas eles tiveram medo. Eles vão dizer isto. No verso 9, nós vemos Deus agora se aproximando do homem. Não foi o homem que se aproximou. Ele diz assim, na viração do dia, no verso 8, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Só para a gente ficar um pouquinho mais familiarizado, o sistema religioso, de um modo geral, é um esconderijo.
que se constrói na presença de Deus. Qualquer forma de religião que vocês encontram nesse mundo, que isto é o homem fazendo, o homem tentando se tornar aceitável diante de Deus, eles constroem uma espécie de fortaleza para se esconder. Isto vai aparecer não muito depois, mas no capítulo 10 do livro de Gênesis, mas muitos anos depois, logo depois do dilúvio, isso aparece como sendo a fortaleza de Anu, ou a fortaleza do Deus das trevas, um lugar onde as pessoas se escondem da presença de Deus, do Deus amoroso. E o projeto é a justiça humana. Se vocês quiserem estudar um pouco sobre isto, eu dou uma pista. Estudem a religião Bahá'í e estudem, vejam em Haifa, na cidade perto lá do Monte Carmelo, onde o profeta Elias combateu os 400 profetas de Baal, do Deus das moscas, do Senhor da morte, e eles construíram um maior templo desta religião, que é a mistura de todas as religiões do mundo: hinduísmo, shintoísmo, budismo, confucionismo, cristianismo, judaísmo. Puseram numa salada, num liquidificador, bateram, fizeram um mingau e puseram lá o templo da justiça, ou a casa da justiça. Eu tive o privilégio de conhecer lá o negócio. Das coisas mais lindas que eu já vi, os jardins do templo Bahá'í em Haifa, é de tirar o chapéu. O jardim é todo ele regado a computador, a água que sai das casas é tratada e recolocada na quantidade exata que cada planta precisa, e forma uma das coisas mais belas que eu já vi em termos de jardins. Esse é o sistema. Vocês podem entrar depois na internet, pegar o Palácio da Casa da Justiça, a justiça do homem, não a justiça de Cristo que é imputada, é a justiça do homem que é atribuída, que é uma justiça tributária, ou que você tem que portá-la para poder ser aceito. É este o modelo religioso. Todas as vezes que eu e você procurarmos nos tornar dignos diante de Deus, vestidos com a nossa vestimenta de justiça própria, trata-se de um modelo religioso. E todas as vezes que você vier à presença de Deus, vestido com a justiça de Cristo, com o manto de Jesus Cristo, somente Cristo, você está coberto pela graça de Deus. São dois modelos diferentes. Então, o homem se esconde dentro de um sistema religioso e ali ele tenta se portar como se fosse a pessoa mais digna deste mundo. Lembrem-se dos dois que foram orar no templo: o fariseu e o publicano. O fariseu orava de si para si mesmo. Normalmente, a oração do religioso, ela não encontra Deus, ela encontra ele mesmo. Por isso vocês vão encontrar muito religioso gritando nas orações deles. Eles gritam porque eles são surdos, eles não escutam. Não é que Deus seja surdo, é que eles mesmos estão produzindo emoção.
Eles não têm fé para produzir, não têm fé porque fé vem de Deus, é obra de Deus. Nós não nascemos com fé, nós nascemos incrédulos. Então eles gritam, fazem aquela coisa. Os profetas de Baal se batiam, se mutilavam. E essas outras religiões todas, elas é na base da gritaria, dos mantras, das coisas para poder, de alguma maneira, encontrar o seu próprio Deus, que é Ele mesmo. É o Deus que está dentro dele. Não é Deus que entra em nós. Somos nós que nos tornamos deuses. E isso chama-se teosofia. Quando nós nos tornamos absolutos dentro de um relativo estúpido. Então veja bem, eles se esconderam. O verso 9, Deus faz uma pergunta absolutamente sem qualquer significado do ponto de vista do próprio Deus, mas totalmente significativa do ponto de vista do homem. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Pergunta mais idiota. O Todo-Poderoso, o Onisciente, fazer uma pergunta desta ao homem: onde estás? Tem razão? Aparentemente não tem, porque o homem, ele se perdeu em si mesmo. Onde é que tu te meteste? E tirar o homem deste buraco cósmico que é ele mesmo é a coisa mais difícil. Tem que meter a picareta e não o picareta. Tem que enfiar a marreta em cima desse bicho estúpido, porque para pecador indigno a salvação é um estalo de dedo, mas para desconstruir um religioso cheio de justiça própria, só o cacete do sofrimento. O ladrão da cruz, Jesus disse assim: já, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jó, Jó, eu sei que todos nós, eu já passei por essa escola, eu fiquei do lado de Jó contra Deus, sentado numa cátedra acusando Deus. Eu não vou dizer as palavras que eu disse para Deus, o que ele era, um amigo que, se o senhor é amigo deste Jó, e botar esse Jó na mão de Satanás, um homem que era justo, temente ao Senhor, reto e que se desviava do mal, seu amigo, o senhor pega esse seu amigo e bota na mão do capeta. Deus, o senhor me desculpa, mas um Deus desse eu não queria. Mas como Deus é misericordioso e longânimo e não leva em conta os tempos da ignorância, ele chegou para mim e disse: venha ler a Bíblia com os meus olhos, que eu vou te mostrar quem é Jó. Jó é um homem que eu amo loucamente, mas ele não me deixa amá-lo, porque ele se basta a si mesmo. E para que eu possa fazer isto, eu tenho que chamar esse marreteiro aí, para dar uma sova nele, para ele se desestimar. Esta é uma palavra que a psicologia moderna não gosta muito, porque nós ganhamos muita ideia de autoestima. E nós aqui trabalhamos com autoestima, ou a estima que vem do alto, alto com L e não com U. Eu não preciso ter uma autoestima, eu tenho que ter a estima do amor de Deus para comigo. Se eu tiver essa estima do amor de Deus para comigo, eu vou ser sarado. Se eu tiver a autoestima elevada, eu vou acabar me suicidando. Sabe por quê? Porque eu vou me encontrar
E quando eu me encontrar, eu vou me decepcionar. É por isso que a maior parte das pessoas vive iludidas. Eu tenho ouvido muito assim, e o médico desenganou. Porque estava o tempo todo enganando. E nós enganados com ele. Agora, quando nós realmente nos vemos quem somos e que Deus nos ama apesar disto, aí faz uma festa que não tem mais tamanho. Então, onde tu estás? Eu faço a pergunta. Onde tu estás, criatura? Estou enfiado na toceira. Na toceira. Estou enfiado na moita. Estou enfiado aí em um sistema, seja ele batista, presbiteriano, católico, espírita, budista. Mundial. Internacional, universal. Eu estou aí enfiado dentro de um processo desgastante e aprisionador que me colocou aí, e eu estou... Quem diz que alguém diz isso? Quem é que diz aí? Esse cara domingo, ele me pegou assim muito bem lá na nossa comunidade, ele falando: eu nunca vi ninguém que chegue na frente assim. Como é que é? Conta o resto. A gente estava falando acerca dos testemunhos, né? Que dificilmente alguém chega e dá um testemunho do tipo: eu fali. Louvado seja Deus porque eu fali, porque as coisas não deram certo fora de mim e eu pude me encontrar comigo mesmo e mais do que isso, pude me encontrar com Deus, e Deus pôde trabalhar, que a gente estava falando sobre a questão do sofrimento, que quando a gente está passando por uma questão forte do que diz respeito ao sofrimento, nós vemos a nossa finitude. Nessa hora é a hora que nós clamamos a Deus, normalmente, mandamos avisar Jesus da nossa necessidade, e Deus às vezes, e Jesus, quando ele recebe lá na morte de Lázaro, quando ele recebe a notícia de que Lázaro morreu, ele não vai imediatamente, porque ele sabe da nossa dificuldade em se entender como não deuses, né? Se entender como falidos, como fracassados, como doentes, como carentes, como necessitados. Então ele se demora mais 2 dias, e depois, quando ele vai chegar na situação, Lázaro já está morto há 4 dias, né? Já está fedendo, ou seja, não há mais nenhum espaço, né, para a possibilidade humana. Tanto é que as suas irmãs, as irmãs de Lázaro, vão dizer: se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. E quando a gente está diante de um fracasso tão grande, onde a nossa força se esvaiu, e manda avisar a Deus, e parece que Deus não se move, e quando ele chega, porque ele nos conhece, para poder trabalhar conosco, tratar conosco, avisar para nós, ensinar para nós, que ele não está limitado às nossas possibilidades, que ele é a ressurreição e a vida, e que ainda que alguém morra, se creu nele, vai viver. E então dificilmente alguém, você vê os testemunhos normalmente da religião, são aqueles testemunhos de coisas que estão fora de nós e de tudo que deu certo, né? Eu estava solteiro, me casei, eu estava doente, sarei, eu estava pobre, enriquei. Ninguém chega e diz assim: ó, eu fali. Louvado seja Deus porque eu fali, e agora, depois que eu fali, foi uma bênção, porque eu clamei misericórdia ao Senhor, e o Senhor está me ensinando muitas coisas, e o Senhor veio tratando comigo, veio mostrando a minha realidade de autossuficiência, de prepotência, e agora Deus tem forjado o caráter de Cristo em mim, e é isto que vale. Louvado seja Deus. Porque nós não trabalhamos nessa perspectiva. A ideia é sempre das coisas que estão fora de nós, né? Das coisas que nós temos, podemos, fazemos. É isso que dá normalmente o status de alguém que é abençoado por Deus. Mas Deus tem uma questão com o nosso coração.
E para ele não importa o seu status, não importa a sua condição, o que importa de fato é o seu coração. Aonde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração, diz a palavra de Deus. Então, a gente estava falando sobre isso nesse momento. E a pergunta, onde estás? Onde é que tu estás? Adão, o que aconteceu contigo? Por que tu fugiste? Por que tu fugiste para o trabalho e estás usando o trabalho como vestimenta para a tua aceitação? Por que tu fugiste para a religião e está usando a religião como instrumento de carapaça para te cobrir? Por que tu fugiste de mim e te escondestes na família e usas a família como um escudo para a tua proteção? Por que tu fugiste? Para onde tu fostes, ó homem? Tudo isso que você tem é deserto. Nada vai lhe suprir a minha carência, a minha suficiência. Você não vai ter nada disso. Eu não estou dizendo que nós não devemos trabalhar, que nós não devemos ir a uma comunidade, que nós não devemos encontrar no saber, mas nada disso preenche o vazio que ficou onde tu estás. Aliás, só Deus pode dar significado a tudo isso, né, Guilherme? Só Ele. Aí você repara o que ele responde. Ele respondeu, no 10: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Veja a sequência. Ouvi a tua voz. Quando eu ouvi a tua voz, eu vi que eu estava nu. Eu me vi. Eu me vi pelado. Diante da palavra. Diante da palavra. Eu me vi indigno, mas eu não quero aceitar a minha indignidade. Eu vou fazer uma roupinha para mim. Eu vou fazer uma justificativa. Eu vou tentar engendrar uma coisa que seja politicamente correta, para que eu saia dessa encrenca bem na foto. Mas sabe o que aconteceu, Deus? Eu tive medo. O primeiro sentimento que você vai encontrar na descida, na queda. Tive medo. E a Bíblia vai falar que esse sentimento de medo, ele é antagônico ao amor. Lógico. Onde existe medo, cadê o amor? Onde existe amor, luz e trevas não se coadunam. A luz acende, as trevas caem fora. O amor se manifesta, o medo. Hoje eu estava conversando com uma mãe que estava perturbada com a ideia de inferno. Não, o inferno é necessário. O inferno é um projeto do amor de Deus. Aí estava explicando, disse, sabe uma coisa? Você tem uma filhinha e a sua filhinha perde no meio da multidão da 30, 40 mil pessoas ali na exposição agropecuária de Londrina. Ela perde-se de vocês. Como é que ela fica quando ela está perdida? Desesperada, ansiosa, preocupada. Agora, quando você acha a sua filhinha e pega na mão dela, o que acontece com ela? Ela disse, ela fica tranquila. Ela andando com você, o nível de ansiedade dela faz assim, e o de confiança faz assim. Porque você é a mãe e tem o poder de controlar a situação, você é a heróica. Agora, ela fora de você, ela está em pânico, medo.
Medo significa ausência de Deus. A ausência de Deus, que é amor. Se Deus é amor, fora de Deus nós temos medo. Medo do futuro, medo do escuro, medo da nossa falência, medo de tudo. Mas no amor não existe medo. Me escondi. Então você encontra aqui 3 coisas assim características da religião. A realidade da inadequação. Tô pelado. Tenho medo. E aqui é onde os sagazes e espertalhões do sistema religioso põem cabresto nas pessoas. É no medo. Eles põem medo para você seguir o que eles querem. Enquanto que Jesus alforria e chega a dizer assim, ó, se vocês quiserem ir embora, vocês vão embora. Mas o meu amor por vocês eu não retiro. E aí Pedro chega a dizer assim, para onde nós vamos? Se só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Eu vi um desses cretinos, que eu não posso dizer, não é cretino que nasceu em Creta, não, é pior. Dizer na televisão assim, Deus me deu uma revelação, que todas as pessoas que passarem pelas portas, eu já falei isso para vocês, a porta da minha igreja, vão ser curados. Eu digo, é verdade. Se passar pela porta da igreja de Deus, vai ser curado. Porque a igreja de Deus é Cristo. Vai ser curado ou hoje ou amanhã. Ou na eternidade. A porta da igreja de Deus é Cristo. A porta da igreja de Deus é Cristo. Mas a porta da igreja dele é a picaretagem. É a porta da Arapuca. É da Arapuca. Você vai aqui, na minha igreja que ele disse. Eu digo, ainda bem que não é de Jesus. E aí faz o controle, faz o medo, e faz o interesse, faz o dever, e faz a vergonha, e faz a culpa. Aí faz a rede que prende os negros. E agora Jesus diz, não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz isso. A Bíblia não põe cabresto, ela tira o cabresto. E olha aqui, 3 coisas. Eu me percebo nu, me percebo inadequado, tenho medo e me escondo. Eu estou trabalhando com um grupo de homens para a gente sair da moita, não ter medo. O ser humano comete seu pecado e a Bíblia diz assim, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, eram feias, não mereciam aplausos. Então ele se esconde. Mas ele diz assim, mas os que praticam a verdade vêm para a luz, não é os que praticam o bem. Ele não faz um oposto entre mal e bom. Ele faz um oposto entre mal e verdade. Os que praticam o mal aborrecem a luz, mas os que praticam a verdade vêm para a luz, para que as suas obras sejam vistas, porque elas são feitas em Deus. Eu não tenho que ter medo. Olha, se eu matar, eu tenho que correr para Deus e dizer, matei, e contar para os irmãos, ó, matei. Se vocês me rejeitarem, Deus me aceitou em Cristo. Eu vou ser curado. Se eu adulterar, eu não tenho que correr para a moita e me esconder. Eu tenho que correr para Deus, Senhor, adulterei. E correr para os irmãos e dizer assim, minha mulher, adulterei. E aí eu vou ser curado se houver amor. Se não houver amor, vai haver justiça, vai haver paulada, e eu vou ter que me esconder. Por que as pessoas se escondem atrás da moita? Porque não tem amor. A igreja não foi
trabalhada nesse modelo que nós estamos atualmente, no modelo do amor incondicional de Deus, e sim no modelo do comportamento de meritório e da justiça. Se eu fizer tudo certinho, eu vou ser aplaudido. E até quando o sujeito morre, na hora que está lá fazendo as exéquias do defunto, o pastor fica falando maravilhas do cadáver, a ponto da mulher, da viúva, olhar e cutucar a filha e dizer assim: minha filha, vai ver se é seu pai mesmo que está lá. O homem está falando tão bem dele, nós conhecíamos a criatura lá em casa, e lá em casa ele não era nada disso. Mas dentro do nosso sistema, eu nunca vi um defunto ruim. Os defuntos estão lá no ápice. Uma vez eu fui num velório, e os colegas estavam elogiando tanto o defunto. Os colegas? Os colegas meus, pregadores, estavam lá fazendo um elogio ao defunto, e eu aqui, e eu tinha que dar uma palavra. Eu disse: olha, se o tal do dito cujo chegar lá no céu, será pelos méritos de Jesus Cristo, e não pelos dele, porque os dele são considerados na Bíblia trapos de imundícia. Quase teve outro velório. Faltou pouco, meu filho, faltou pouco. Até hoje tem um pastor que não me cumprimenta por causa disso, porque ele botou o homem no píncaro da glória, nos mais altos lugares dos postos celestiais, por conta das obras dele. Teve um outro que fui lá na maçonaria, puseram o homem no Grande Oriente, do Grande Oriente ele já passou para o Oriente Central e fez 0 homem. Aí eu tinha que dar a palavra, e lá vou eu para minha vez. Esses aí que eu estava com medo de estar chamando de colega. Esse não era colega, não, colega foi os outros. Ele disseram depois para mim: o senhor é louco. E não, eu tenho que falar o que o Evangelho diz. Se ele chegou na casa de meu pai, ele chegou pelos méritos de Jesus Cristo, e não pelos seus, porque pelos seus é tudo sujeira e iniquidade. A minha Bíblia fala, não sei se a sua fala, mas a minha fala, que a nossa justiça é como trapos de imundícia. E a palavra trapos de imundícia, alguns tradutores mais ousados costumam falar isto, são panos podres de menstruação. Hoje nós vivemos numa época em que os descartáveis higiênicos são muito benéficos, porque uma vez ensopados de sangue, eles são atirados ao lixo. Mas nos tempos do Velho Testamento, a mulher usava aqueles trapos durante 3 dias. Não havia água no deserto, por exemplo, e aquele mau cheiro era tão grande que a mulher não podia ser tocada, de tão imunda que ficava. E nós dizemos que isto, a Bíblia diz que isto é a nossa justiça. Ela fede, ela cheira mal, ela produz mal-estar. Quando você e eu nos defendemos de alguma acusação, isso cria mal-estar nos que nos acusam. Quando você se cala e deixa Deus defender você, há um perfume, há um cheiro de ressurreição. Você vai ver o cheiro da vida que nasce da morte sair, porque Ele é a nossa justiça. E nós não precisamos nos defender de nada neste mundo. Todas as acusações. Hoje eu soube que estavam comentando na sauna Umuarama aí, que a Carmita, não sei se foi a Carmita tinha cometido qualquer coisa, e eu tinha me separado dela e tinha ido morar em Camboriú. Eu disse, se fosse pelo menos em Corrente, mas Camboriú... Sei não, hein? Pois é. Aí já estão contando, e aí saiu também no Globo News? Não, no Globo News ainda não, no Alemão, no Clube Alemão, mas vai sair, porque uma das especialidades do anticristo é lançar
mentiras e fazer fofocas para poder gerar as impressões e os problemas. Eu tenho natureza de adultério, tenho natureza de fazer coisa pior do mundo. E se não faço é por causa da misericórdia e graça de Jesus Cristo. E nós vamos parar com essa mania de eu sou bom e bater no peito e eu sou digno, porque isso aí está acabando com as pessoas. Miserável homem que sou, tem misericórdia de mim, Senhor, que sou pecador. Isso vai mudar tudo. Evangelho é lugar em que as pessoas não precisam se esconder. Há holofote suficiente para mostrar toda a sua sujeira. E há graça suficiente para cobrir toda essa sujeira. Isso faz diferença. Então, quando eu vejo um homem sair e dizer assim, eu assistia filme pornográfico, eu me masturbava, eu não sei o que, saindo da toca e saindo para a luz, e Deus vindo e curando, isso, confessai os vossos pecados uns aos outros para seres curados. Aí vem a cura de Deus. Não, ninguém precisa se esconder, ninguém precisa viver aí na base do fingimento, da hipocrisia, de ser aquele bonitinho de aparência, aquele manequim. Não. Olha, então as três coisas terríveis. Percebemos a nossa nudez, a nossa inadequação, temos medo e nos escondemos. No Evangelho não tem isso. Nós percebemos a nossa nudez, vemos a casa do amor e nos expomos. E aí somos curados. É diferente ou não? Infelizmente, as igrejas, ou a igreja do modo geral, não tem sido a casa do acolhimento, não tem sido o hospital para o doente, tem sido mais um quartel-general de mutilados querendo fazer eles ir para a guerra. Tudo com as pernas quebradas, dizendo assim, marcha soldado, aí vai tudo manco, a turma de manco querendo. Peraí, gente, aqui é lugar de recuperação, de cura, de um Deus que pega a gente que está sofrendo e restaura na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E você está escrevendo aí, começa a falar um pouco, rapaz. Até você falou por último aí, eu fiquei pensando aqui. Pensa alto. Bom, de algumas coisas que o Glenn falou, algumas diferenças, né? Essa dificuldade que existe na demolição daquilo que se tornou um sofisma na nossa mente, né? Que se tornou uma fortaleza de pensamento. Como é difícil para nós, diante do Evangelho, nos abrir para o novo, né? Como é difícil, depois que isso se instalou em nós, depois que a religião, esse sistema entrou na nossa cabeça, na nossa mente, no nosso coração, é um processo difícil, doloroso, de arrancar, de destruir, de derribar, mas ninguém vai ser edificado e ninguém vai dar frutos se não passar por esse processo, porque Deus precisa fazer isso com cada um de nós, Deus precisa fazer isso comigo, e Deus está fazendo, e o instrumento de Deus é a cruz, e a cruz, como nós falamos também no domingo, não é um dogma, a cruz é o jeito de Deus ser, é como Deus faz, é como Deus é. Deus é o Deus que tem todo o poder, mas que abre mão da sua glória e vem experimentar fome, sede, nudez, frio, necessidades. Deus é o Deus que foge. Quando eu fico vendo ali no capítulo 4, 5 de Lucas, você vai desde o capítulo 3, quando ele passa pelo batismo, depois quando ele entra na sinagoga e ele ele passa depois pela tentação, depois ele entra na sinagoga, recebe o rolo do profeta de Isaías, fala da sua missão, o Espírito de Deus está sobre mim, anuncia que aquela palavra se cumpriu. Então ele fala algumas coisas que as pessoas da religião não gostam, porque vai de encontro tudo aquilo que estava estabelecido como certo, como aquilo que Deus gostava só de um povo que fazia tal tipo de coisa, que ia em tal lugar, que Deus não amava samaritano, que Deus não amava
Naamã e que Deus não amava Sírio, que Deus não amava o pessoal de Serepta, e ele começa a dizer, então, Deus veio para esse povo também, as pessoas querem matá-lo, e o texto vai dizer que ele dá um jeito de fugir, de escapar. Ora, se para nós isto não é loucura, se para nós é... Quando ele está no Getsemane, que também as pessoas vão lhe prender, Pedro já lança da espada e já corta a orelha de Malco. Ele fala, não, se eu der uma piscada aqui, vem uma legião e já resolve o problema. Mas ele não age assim. Por quê? Porque a cruz não é um dogma para Jesus. A cruz é a maneira de Deus ser. É aquele que lava a pé. É aquele que tem poder, mas não usa só porque tem poder. É aquele que ama. E porque ama, age de acordo com aquilo que ele é, ou seja, amor. E nós então temos essa dificuldade, porque tudo à nossa volta é um projeto anticruz, anticristo. É um projeto que... Por isso que a religião é tão significativa para nós. Porque ela até às vezes nos prejudica. Do ponto de vista, ela judia da gente, ela faz algo que nos deixa em situação de desconforto. Mas ainda assim ela nos coloca no controle. Ela vai no sentido de que eu posso me considerar melhor, maior, eu posso ser mais do que o outro. E isto é anticruz. Então nós podemos falar de Cristo, podemos falar de Jesus, podemos falar de Evangelho, desde que esse Evangelho não permeie esse espírito da cruz, ou não seja permeado por ele. Então por isso não faz sentido para nós, porque a cruz demole a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de ser. Depois que Deus deixou a sua glória e veio lavar a pé, e aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu, até um ponto de ser crucificado, nós não queremos nos identificar com Deus assim. Eu quero o Deus Todo-Poderoso. Eu quero até Deus, mas se Ele for o Deus que agindo Ele, ninguém pode impedir. Eu sei que Deus agindo, ninguém pode impedir, mas Deus não age dessa maneira abrupta, impositora. Isso quem faz são as pessoas que criaram um Deus à sua própria imagem, à sua semelhança, que fala de um Deus dessa maneira. A outra questão é, e nós precisamos ser demolidos dessa estrutura, e é pela cruz do Calvário, é pelo sacrifício de Jesus Cristo. Eu pensei aqui, nós estava falando, Glênio, essa questão de buscar a aceitação, né? A religião, no fundo, ela é mais do que uma busca pela aceitação diante de Deus. Ela, no fundo, é uma tentativa de se autoafirmar enquanto Deus. Porque ele não vai buscar a presença de Deus. Olha para Adão e Eva, eles não buscam, eles não colocam a tangue e saem em direção a Deus para tentar ser aceitos somente. Eles se escondem de Deus. O Deus é Ele, está dentro dele mesmo. Deus é Ele mesmo. É isso que está escrito aqui. Diante do Deus revelado em Cristo Jesus, o único Deus verdadeiro, não existe espaço para nenhum pretenso deusinho. Que depois que foram abertos os seus olhos, a única coisa que puderam ver foi a sua inadequação, ao passo em que se tornaram cegos para o amor. Qualquer interesse religioso nada mais é do que um culto de si mesmo. O Deus sou eu, é isso que o Glenn está dizendo. Se há no mundo tantas religiões, é porque existem bilhões de deuses, ou seja, 7 bilhões dele talvez. E todos eles, no fundo, buscam nessas manifestações religiosas uma adoração de si. Não buscam o Deus verdadeiro, porque diante do Deus revelado em Cristo Jesus, a primeira conclusão que eu chego é que eu não sou Deus. E se Deus se instala na minha presença, e a sua palavra me é pronunciada, isso, nesse momento eu preciso abrir mão da minha glória, eu preciso abrir mão de mim. E se eu não me entendo amado, porque como o Glênio também colocou aqui de forma precisa, quando na religião não existe amor, na religião existe prêmio, e quando este prêmio depende de mim, depende do que eu faço, depende do que eu sou, e Deus se apresenta, olá Adão, eu fujo,
Eu fujo de Deus, porque o patamar é muito elevado. O sarrafo, como foi usada a expressão no ano passado, foi jogado no terceiro céu. E eu não consigo. Então, a religião e esse Deus que não desiste de nós, que continua, mesmo a gente com esse espírito de medo que fala contra Deus, porque o nosso medo fala que Deus não é amor, o nosso Deus fala que nós não conhecemos, o nosso medo fala que nós não conhecemos a Deus como Ele é, mas ainda assim Ele insiste no diálogo, Ele continua. Mas quem falou para você que você está pelado? Quem foi que fez saber esse negócio? Quem foi? Às vezes é o que Deus está fazendo conosco, a gente está numa vida fugindo de Deus ou vivendo uma vida religiosa no sentido de se autoafirmar, enquanto o Evangelho é a negação de si. Jesus disse: se alguém não negar a si mesmo, não tomar a sua cruz dia a dia, não pode ser meu discípulo. Deus está querendo nos levar desse caminho que nos mata, que é cansativo, porque o tempo inteiro eu estou sustentando o meu Deus. O meu Deus depende de mim, o meu Deus depende do que eu faço. O meu Deus depende do meu braço, e isso chega uma hora que cansa. E como é bom ser apanhado nu. Como é bom ser apanhado nu e ter a possibilidade agora de saber que Deus me ama. Que o Evangelho é isso que me coloca, como o Glênio disse também, há holofote suficiente para mostrar a minha sujeira, e o holofote é a glória do Cristo ressuscitado. Mas há também um alvejante para limpar toda a minha sujeira, que é o sangue de Jesus Cristo derramado, que é o sacrifício que nós vamos ver logo em seguida desse texto. E que eu sou amado, e porque sou amado, então agora vivo na dimensão do amor, na dependência de Deus, para que Deus venha ser em mim aquilo que eu não posso ser em relação a Ele, em relação aos outros, em relação a mim mesmo. Quando o Glenn diz assim: há em mim a natureza do adultério, e se não o faço, é pela graça e a misericórdia de Deus, está dizendo assim: se não for Deus, o rio corre para o mar. Mas graças a Deus que eu não vivo à mercê das minhas possibilidades. Existe uma vida ressurreta. Ou nós estamos brincando aqui? Ou Cristo não ressuscitou? Ou Cristo não vive em mim? Se Ele vive em mim, então há a possibilidade de andar sobre as águas. O mar vermelho se abre. O impossível se torna possível. Aquilo que é impossível ao homem é possível a Deus da palavra. E isto é Evangelho. Entendendo que as coisas que Deus fala a nosso respeito não tem nenhuma relação com o prêmio do céu ou com o medo do inferno. Tem a ver com vida. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Eu sei os planos que tem acerca de vós, planos de bem, não de mal. Por que nós vemos tanta religião? Porque depois que você sobe o Everest da religião, tá lá o pessoal filmando, tem bandeira, sabe? Tem aquele negócio todo. E aquele que não chega, porque são poucos os que chegam, né? Ficam no esquecimento, ficam lá embaixo. O Evangelho é precioso porque ele vai no porão da nossa indignidade e Deus vem e nos alcança por sua graça. É difícil saber quem nós somos, é terrível. Olha a pergunta de Deus aqui. Você está vendo que ele faz a pergunta no 11 aqui: quem te fez saber que estavas nu? Deus já põe o dedo na história. Diz: tem uma pessoa que te fez saber. Aí teve gente. Quem te fez saber que estavas nu? Aí ele faz a segunda pergunta, que era: comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Fez a pergunta. O que Adão tinha que fazer? Ele tinha que dar a resposta certa. Comi. Ele ia dizer assim: quem me fez saber fui eu mesmo que desobedeci o Senhor. Fui eu que tomei. Você sabe o que aconteceu? Comi. Naquele momento que ele pusesse a verdade, que ele se expusesse, ele já entraria no conceito da graça de Deus operando ali. Mas o que ele fez? Culpou a mulher. O que a religião faz? Preste atenção na leitura daqui para frente, porque vai aparecer
os dois álibis da religião. Ou é Deus, ou é a serpente. Todo mundo, na hora de sua defesa, ou culpa Deus, ou culpa o diabo. Não é a mulher não que ele está dizendo, não. A culpa ali é Deus. A mulher que tu me deste. Ela foi só um instrumento, mas foi o senhor, eu estava sozinho aqui, muito bem, e o senhor inventou essa mulher veio só estragar esse negócio, mas foi o senhor, porque eu não pedi para o senhor isso. Nós sempre culpamos a Deus. Deus, o senhor é responsável por tudo o que acontece comigo. Deus, o senhor sabe que eu não preciso. O que o senhor fez de me botar nesse mundo? Jó teve essa história. Eu queria ser um aborto. Nós levantamos a culpa ou para Deus ou para o capeta. Quando não é Deus, aí logo vem dizer assim, o diabo me tentou. A serpente veio e contou. Tem um livro de um teólogo que foi professor em Harvard. O nome dele é Harvey Cox. Ele escreveu o livro, o título, Que a Serpente Não Decida por Nós. Acho muito interessante. Nós culpamos o diabo. Eu estava lá, uma vez um advogado aqui em Londrina queria que eu fosse testemunhar num crime que houve aqui de uma pessoa, para dizer que o diabo entrava na pessoa e a pessoa fazia movido pelo diabo. E que eu iria servir de álibi. Eu digo, não, olha, isso está na Bíblia, que a gente sabe. Lê o texto bíblico lá e diz que o diabo toma a pessoa. Agora não vai me levar de testemunha para esse negócio, que eu não vou ser responsável pelo capeta e nem pelos atos da pessoa. Nem pelos meus. Eu tenho que clamar misericórdia. Senhor, tem misericórdia de mim. Agora, nós temos na religião, tem essas 4 coisas. Primeiro, vejo a minha inadequação, tenho medo, me escondo e culpo quem quer que esteja por trás, porque eu sou a vitiminha. Pode ser Deus, ou pode ser o diabo, ou pode ser a mulher, mas eu, tadinho de mim. E sabe o que chama tudo isso? Justiça própria. O terror anti-evangelho. E aí tem que ser demolido, desconstruído, destruído, porque isso aí nos mata. Quem é você? Eu sou o indigno, o falido, o fracassado, aceito pela graça de Deus em Cristo Jesus. Aí eu entro no descanso. Enquanto isso não acontecer, meu irmãozinho e minha irmãzinha, nós vamos ficar aí nessa luta pelos méritos. Eu fiz parte de um sistema eclesiástico onde havia um grupo de garotos, uma espécie de aqueles meninos escoteiros, parecido com o escoteiro, porque o sistema é feito pelo mesmo modelo, o modelo meritocrático. E aí tinha que botar lá umas estrelinhas, né? Você fazia tudo certo, e aí tem os caras, do mesmo jeito que há nesse sistema 3 graus, também lá também tinha 3 graus. Você sobe nesses graus, e aí você se torna o mais o quê? Se a graça é pro pecador, Paulo disse, eu sei para quem é, eu sou o mais pecador, eu sou o principal dos pecadores, eu sou o príncipe dos pecadores, eu sou o magno pecador. Aí, porque quanto mais profundo é o buraco, mais água cabe. Todo mundo quer ser Everest, ninguém quer ser Mar Morto. Mas o Mar Morto
é o buraco mais fundo da face da Terra. Está abaixo 300 metros do nível do mar e tem uma profundidade de 300 metros no seu lugar mais fundo. Então, o lugar mais fundo da face da Terra é o Mar Morto. E quando você estiver morto em Cristo Jesus, você é o lugar mais morto. Mas a suficiência de Cristo fará de você uma grande riqueza. O Mar Morto é o lugar mais rico que existe em Israel e, quiçá, em toda a Ásia, onde estão os mais profundos minérios, inclusive para que o homem possa ir ao espaço, eles retiram de lá os minérios do Mar Morto. É de uma riqueza fantástica. Alguns dizem que nem a Europa, com toda a sua riqueza, é mais rica do que o Mar Morto. É verdade que ele está secando, mas até secar, Jesus já voltou. E ali tem uma riqueza muito grande. Uma riqueza extraordinária. Sabe qual é a riqueza extraordinária se você morrer com Cristo? É que Cristo vencer sua vida. Amém. E você deixa de ser religioso e passa a ser filho. Amém. Filho não é servo, é herdeiro. Filho não é escravo, é herdeiro. Pode abrir a geladeira e comer o bolo. Eu já contei aqui outra vez que a Vilma fez um bolo que eu gosto. Eu espero que a Vilma veja este Desconstrução e faça outro bolo daquele que eu gosto. É o bolo feito de abacaxi. Aquele bolo da Vilma de abacaxi é au concurso. E ela mandou o bolo, ela sabe que eu gosto muito, e eu pus lá o bolo na geladeira. E quando chegou, os meus 3 filhos vieram de fora e tal, trouxeram os amigos, e o filho tem amigo, e os amigos vieram, e eu fui. Quando eu cheguei de noite em casa, querendo comer um pedaço do bolo, abri a geladeira, que deu o bolo? Tinha evaporado, escafedeu-se. Aí eu disse assim, gente, não deixaram nem um pedaço. Ô pai, desculpa, podíamos ter deixado. Pois é. E aí? Aí eu pensei, os pais entesouram para os filhos e não os filhos para os pais, me diz a minha Bíblia. Então quem é herdeiro tem direito a abrir a geladeira e comer o bolo da Vilma. E eu fico só com o vil desapontamento. Não é? Por favor, entenda. Se você está em Cristo, é uma nova criação. As coisas velhas foram desmanchadas, eis que tudo foi feito novo. Demoliu o velho. Evangelho não tem nada a ver com religião. Nós todos temos uma carga pesada de religião. Que Deus nos dê graça para vivermos na simplicidade do Evangelho de Jesus Cristo. Amém. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.